Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Cinco estrelas sofridas. Mesmo sendo o maior campeão, Brasil sofre com decepções em Copas. Prepara o bronze. Bélgica e Inglaterra tentam superar a frustração das semis e se preparam para o terceiro lugar. Prontos para o ouro. Por outro lado, França e Croácia estão prontos para buscar a glória. Laranja mecânica. Ausente nesta Copa, Holanda costuma ser 8 ou 80 quando se trata de Mundial. Começa agora o Estação Rússia, o debate diário sobre os acontecimentos da Copa do Mundo 2018. Muito boa noite, eu sou o Yudeu Youssef. Muito boa noite a você, ouvinte ligado aqui na Universitária. Eu sou a Daniela Versiani e o sonho do título mundial pode ter acabado, mas a vontade de seguir fazendo história na Copa não. E no próximo sábado, São Petersburgo vai receber belgas e ingleses para o duelo pelo terceiro lugar. A partida de sábado vale mais do que o bronze no Mundial da Rússia. Dentro das quatro linhas vai estar em disputa a condição de equipe revelação. Os Diabos Vermelhos treinaram na tarde de ontem em preparação para a despedida da Rússia. O treinador Roberto Martínez declarou que pretende usar todos os titulares no próximo jogo, mas ponderou que vai depender da condição física e psicológica dos atletas. O meia Yuri Tillemans falou em coletiva de imprensa que o terceiro lugar se tornou uma questão de honra e um objetivo interno do grupo. Já o lateral Thomas Meunier afirmou que querem vencer novamente os ingleses, pois os belgas são melhores. O time inglês disse adeus ao sonho de conquistar o mundo há pouco mais de 24 horas. E o treinador Gareth Southgate não ficou se lamentando, mas buscou ressaltar que o seu time se tornou uma equipe vencedora neste torneio. Southgate disse que é preciso reconhecer os objetivos que a seleção alcançou e a sua evolução nos últimos 8 meses. Para o treinador, os jogadores aprenderam muito ao derrubar barreiras e assim escreveram a sua história. A seleção inglesa deve ter mudanças no time titular para o duelo contra a Bélgica na disputa pelo terceiro lugar. Foi esse o indício no discurso do comandante em participação no programa Lions Den, da Federação Inglesa. O atacante Harry Kane reforçou a importância da Inglaterra vencer a Bélgica. Em sua participação no programa Lions Den, o jogador declarou que é importante terminar positivamente o torneio e que o elenco tem de levantar a cabeça. Muito bem, agora vamos começar com o nosso comentarista, que hoje está aqui no nosso programa, o Matheus Alves. Muito boa noite para você, Matheus. Boa noite, Dani. Boa noite, Judeu. Boa noite também para o ouvinte. Pois aí, uma grande uma disputa de terceiro lugar nessa Copa do Mundo, né? Bélgica e Inglaterra. O que esperar dessa partida? Olha, na primeira fase tivemos a Bélgica vencendo a Inglaterra por 1-0. Acho que foi o jogo mais decepcionante da Copa até aqui, inclusive. Porque as duas equipes estavam em ascensão, depois de vencerem cada uma Panamá e também a Tunísia por goleada. E aí, as duas já classificadas, elas acabaram poupando muitos jogadores, né? O que não deve acontecer agora. O Martínez e também o Southgate, ele acabou poupando os jogadores na ocasião. E a Bélgica venceu por 1-0 com o gol dos reservas. Até na época houve uma crítica muito forte em relação a isso, porque pelo nome do jogo, talvez depois de Espanha e Portugal fosse o grande jogo da primeira fase. E aí várias pessoas compraram ingresso para aquele confronto e tudo mais e viram um jogo de compadres ali. Na verdade, que a Bélgica achou um gol, um jogo muito ruim tecnicamente. E agora, de novo, um jogo sem valer muita coisa para as duas equipes, né? Agora valendo pelo terceiro lugar, lógico, é importante. Melhor o terceiro lugar do que o quarto, né? Contradizendo aquilo que o pessoal falou que seria bom para a Bélgica ficar tanto em quarto como em 32º. Mas eu acho que o terceiro lugar é melhor que o quarto, já está ali em top 3 do mundo. Só que aquela partida muito mais pelo gostinho de ter perdido a semifinal do que pela vitória que pode acontecer no terceiro lugar e trazer uma felicidade a mais. Na verdade, eu acho que não era o jogo que... É o jogo que nenhuma seleção queria estar, sabe? A disputa pelo terceiro lugar e acabou sobrando para a Bélgica e Inglaterra nessa Copa. A gente lembra o Brasil no último Mundial, por exemplo, perdendo lá em Brasília para a Holanda por 3-0, 3 dias depois do 7-1.
foi algo bem bizarro assim, uma partida que ninguém quer disputar, na verdade, essa do terceiro lugar. A expectativa é das duas equipes apresentando bom futebol que apresentaram ao longo de toda a Copa. A Bélgica com seu futebol ofensivo e a Inglaterra com seu futebol defensivo de contra-ataque, valorizando o jogo aéreo. Duas seleções, mas a gente precisa dizer, duas seleções que chegaram muito além do que se esperava em todo mundo, né? A gente esperava tanto a Bélgica quanto a Inglaterra, mais a Inglaterra ainda, chegar bem, parar no máximo nas oitavas de final, nas quartas de final, e as duas foram até a semifinal, né? A Bélgica até esperava um pouco mais e tirou o Brasil, né? Então, assim, apesar de estar no terceiro lugar, as duas seleções que foram muito longe na competição, isso precisa ser valorizado. Na verdade, né, Matheus, não é um jogo que não tem nada a oferecer e que é mais que uma disputa de um terceiro lugar, né? Porque a Bélgica é uma geração nova no futebol e é uma geração que conseguiu fazer história, tal como a seleção belga de 86, que também caiu nas semifinais também. Caiu... Diga lá, Dani. Não, só ia completar que, em contrapartida, eu, na minha opinião, acho a Inglaterra uma seleção muito superestimada, sabe? É uma seleção que foi campeã em uma vez em casa e desde então não conseguiu ganhar mais nada, mas sempre entra na Copa como uma das favoritas também. Chegou à semifinal agora, mas não chegou à final, como já acontece há um certo tempo. Você acha que Matheus, uma seleção superestimada, a Inglaterra? Ou discorda de mim? Mais ou menos concordo, mais ou menos discordo, porque, assim... Eu não acho que... acho que nunca foi uma grande seleção, de fato, assim, de grandes nomes. Uma grande geração foi a última, por exemplo, tinha o Rooney, tinha o Gerrard do Liverpool, o Lampard também, que fez sucesso no Chelsea. E, claro, o Wayne Rooney, né, que foi astro do Manchester United também, do Everton. É uma grande seleção que teve como antecessor o Beckham e o Michael Owen, né? Então, assim, se foi uma geração boa, foi essa do início do século. E agora, quando mudou essa geração, foi a melhor participação desde 66 em Copas do Mundo, né? Quando renovou. É uma seleção muito jovem da Inglaterra. Inclusive, curioso, né? Só um parênteses aqui. A seleção da França, em média de idade, é a segunda mais jovem dessa Copa do Mundo. E agora a França, mesmo com essa pouca idade do seu elenco, ela é favoritaça ao título em cima da Croácia, né? Mas falando respondendo de fato a sua pergunta, Dani... Eu acho que, de fato, a seleção da Inglaterra nunca teve, assim, uma grande geração que fala assim, nossa, agora a Inglaterra vai, sabe? Ela sempre entra, na verdade, ali como pra lutar por fora, não exatamente, pra mim, como a favorita. E chegou nessa Copa novamente, assim, foi até longe demais, né? Muito mais pela organização defensiva, organização tática, do que por qualidade de futebol, que sempre... faltou na seleção, curioso por ela ter justamente ser a inventora do futebol, a Inglaterra, né? E também por ter a melhor liga do mundo, né? Mas não consegue passar isso para a seleção inglesa. É interessante também que a Inglaterra, para essa Copa, leva um projeto muito da Alemanha de 2006. Que é um projeto que pegou as seleções de base, sub-20, sub-17 e montou um time para jogar uma Copa. E a Alemanha de 2006, na época, caiu no terceiro lugar. Caiu na semifinal, diante da França, da Itália, não foi? E ganhou o terceiro lugar contra Portugal, à época comandado por Filipão com o jovem Cristiano Ronaldo. E eu acredito que a Inglaterra para a próxima Copa ela vai amadurecer e ela pode chegar como de fato como favorita ao título, não correndo por fora, porque a Inglaterra sempre chega porque ela em 66 ganhou uma Copa, ela tem uma estrelinha amarela e tal, mas não pelo peso da camisa. Até porque o título em 66 foi bem polêmico, né? Em cima da Alemanha. Até hoje discute se a bola entrou ou não. Acho que nem o VAR, nem aquele relógio do juiz ia resolver esse problema hoje em dia, viu? Mas de fato, a Inglaterra é atual campeã mundial sub-20 e pretende, já está fazendo essa mescla de jogadores experientes e jovens nessa Copa, para na próxima já estar com esses jogadores jovens amadurecidos para ter protagonismo com a camisa da Inglaterra, e aí sim poderia chegar como de fato favorita. É mais ou menos superestimada respondendo a sua pergunta, Dani. E para a partida, quanto que vai ser o resultado, você acha? Eita. Seu palpite. Bélgica e Inglaterra, acho que a Bélgica vence por 2-1. Falei tão bem da Inglaterra, né? Mas acho que a Bélgica ainda vence, tem uma geração fantástica, que para a próxima Copa vai chegar num nível altíssimo, na minha opinião. A Bélgica vai estar bem mais experiente. Essa é a Copa ali intermediária, a última estava jovem, essa está no meio, só que na próxima vai estar muito experiente, talvez isso canse muito, né, a seleção, mas eu acho que vai chegar num nível de amadurecimento altíssimo. Muito bem, então já comentamos o jogo que vai ter, né, de disputa de terceiro lugar, então vamos ao quadro Copa Retro.
Copa Retrô. Bem, no Copa Retrô de hoje vamos falar de um país que não está no Mundial. A Holanda não conseguiu se classificar, mas a seleção já fez história nas Copas do Mundo, com participações notáveis. Confira mais no boletim de Flávia Silva, na voz de Ildeu Youssef. A seleção holandesa é uma das 10 melhores em relação ao desempenho na Copa do Mundo. Ao todo, foram 10 participações mundiais e, em 4 ocasiões, estiveram entre as 4 melhores seleções do torneio. A primeira participação foi na Copa de 1934, realizada na Itália. A equipe neerlandesa ficou em 9º lugar naquela competição, após ser eliminada com a derrota por 3-2 para a Suíça. Na Copa do Mundo seguinte, em 1938, os holandeses tiveram um desempenho ainda pior. A seleção foi eliminada pela antiga Tchecoslováquia e terminou na classificação em 15º lugar. Já na Copa de 74, fizeram história. Com uma tática ofensiva e combinações rápidas, a Holanda se tornou uma oponente de peso, desbancando adversários como Brasil e Argentina. Comandados por Johan Cruyff, tinham tudo para ser campeões mundiais, mas a derrota para a Alemanha Ocidental por 2-1 na final acabou com o sonho do primeiro título holandês. Mesmo assim, a campanha da Holanda chamou a atenção do mundo, e sua tática inovadora em que os jogadores não se fixavam numa posição e passavam a bola de pé em pé até chegar ao gol foi batizada de carrossel holandês. Foi aí que surgiu o apelido Laranja Mecânica, em homenagem ao clássico filme de Stanley Kubrick. Em 78, os holandeses chegaram novamente à final da Copa do Mundo, dessa vez enfrentando o país sede, a Argentina. Diante dos donos da casa, a equipe acabou perdendo o título após a derrota por 3-1 na prorrogação. Já na Copa de 1990, os laranjas começaram como um dos favoritos ao título. No entanto, a equipe holandesa não fez uma boa campanha e foi eliminada logo nas oitavas de final. No Mundial seguinte, em 94, a Holanda mantinha seu favoritismo, mas caiu mais uma vez diante da seleção brasileira nas quartas, numa partida disputadíssima que terminou com um placar de 3-2. Em 1998, a Holanda tinha uma nova geração de jogadores e prometia fortes emoções, mas a jovem seleção foi eliminada novamente pelo Brasil, desta vez na semifinal, e terminou a competição na 4ª colocação. Nas eliminatórias para o Mundial de 2006, a Holanda fez uma campanha impecável com direito à classificação direta. No entanto, a equipe foi eliminada da Copa nas oitavas pela seleção portuguesa. Na edição de 2010, depois de 32 anos, eles chegaram novamente a uma final, vencendo todos os jogos até então. Mas ao enfrentar a Espanha, que viria a ser campeã daquela edição, a derrota por 1-0 na prorrogação deixou os laranjas novamente com o vice-campeonato. A última participação da Holanda foi na Copa de 2014, aqui mesmo no Brasil. As expectativas não eram muito grandes, mas a equipe surpreendeu. Chegaram até a semifinal jogando contra a Argentina, mas foram derrotados na disputa dos pênaltis por 4-2. Os holandeses ficaram em 3º lugar, vencendo a disputa com o Brasil. Apesar de ser uma das maiores seleções da história do futebol mundial, a Holanda viu o título ficar no quase 3 vezes. O sonho de ganhar uma Copa do Mundo não se realizou, mas os laranjas vêm reformulando sua seleção e tem tudo para mudar essa história. Boletim de Flávia Silva, na voz de Ildeu Youssef, para o Estação Rússia. No ar, Estação Rússia. Na Universitária são 6h45. 2 seleções com poucas semelhanças, mas um objetivo em comum: o título de campeão do mundo. 2 equipes, o mesmo objetivo, mas o método para alcançá-lo é radicalmente oposto. Estou falando da final da Copa da Rússia, França versus Croácia. O caminho dos bleus até o próximo jogo de domingo é incontestável. No caminho foi a Argentina de Messi, o Uruguai de Suárez e Cavani e finalmente a temível Bélgica de Hazard e Lukaku.
Dani, o percurso dos croatas é de superação física. A equipe agarrou-se às penalidades e prorrogações para chegar à primeira final da sua história, deixando pelo caminho a Dinamarca, a anfitriã Rússia e a Inglaterra. Os comandados de Didier Deschamps, 20 anos depois, vão ter a chance de levantar uma taça na final da Copa do Mundo. O meia Paul Pogba disse que o elenco está feliz pela campanha, mas sabe que ainda não ganharam o Mundial. Os jogadores realizaram trabalho com bola na tarde de hoje. Já amanhã os Bleus voltam a treinar em Istra, mas dessa vez sem a presença de jornalistas. A preparação para a final vai se encerrar no sábado. Os croatas chegam à final com o cansaço de 3 prorrogações e com o mantra de quanto mais difícil, melhor. O técnico Zlatko Dalic, em entrevista coletiva, disse que o caminho até o jogo de domingo foi mais pesado. Dalic demonstra confiança de que sua equipe vai superar o cansaço e considera um milagre o desempenho de sua seleção, considerando as condições que o futebol do país atravessa. A Croácia vai a campo amanhã realizar trabalhos com bola e no sábado a preparação para a final se encerra. Matheus, Croácia, a grande surpresa de fato da Copa, né? E a França surpreende e encanta o mundo com o futebol de jovens jogadores que têm a possibilidade de fazer história vestindo a camisa azul. Pois é, acho que inclusive o Mbappé deve ser o craque da Copa, né? Até comentei isso outro dia, com 19 anos, fantástico, né? Assim, eu tenho mais idade que ele, tô aqui comentando a partida que ele vai fazer na final da Copa do Mundo, né? Assim, a gente, como futuro jornalista pretendendo um dia chegar em Copa do Mundo, é bizarro a carreira do Mbappé, que há 4 anos atrás não tava nem o Gabriel Jesus que estava pintando na rua, né? O Mbappé não tem nem registro de onde que ele estava. 4 anos atrás, matemática funciona rápido. 15 anos na última Copa, em 2014. E hoje ele é protagonista, camisa 10 do grande favorito ao título da Copa do Mundo. Sim. É bizarro esse ciclo entre uma Copa do Mundo e outra, né? A gente já tá tentando planejar o time, o Brasil com Paquetá, Arthur e tudo mais em 2022, mas vai que surge um Mbappé aí do Brasil que hoje ninguém conhece, mas daqui 2 anos arrebenta aí no time brasileiro ou até no exterior, né? E por outro lado, a França jovem, né, e o símbolo dessa juventude é o Mbappé. Pelo lado da Croácia, acho que o trabalho do Zlatko Dalic, isso mesmo, o nome do técnico da Croácia, de chamar bastante atenção. Para mim foi a melhor equipe da primeira fase da Copa do Mundo. A Croácia apresentou o melhor futebol, fez um 3-0, senhora 3-0 na Argentina, na primeira fase, passou com 9 pontos, com propriedade no grupo, para mim o grupo mais complicado da Copa, porque tinha diferentes escolas de futebol, uma Argentina, Sul-Americana, Islândia, força defensiva, time muito forte, a Croácia com um jogo mais técnico e a Nigéria pela força também, força e velocidade típico dos países do continente africano. Então, para mim era o grupo mais complicado da Copa, esse grupo D, e a Croácia saiu com 9 pontos e destruiu todos os seus adversários. Se conseguir jogar dessa forma, tem condições de superar a França, que é a melhor equipe da segunda fase da Copa. Eu acho que esse é o confronto aqui. É a seleção melhor da primeira fase contra a melhor da segunda fase. A França teve problemas na primeira fase. Venceu a Austrália pelo VAR, Dinamarca um empate horroroso, que as duas equipes não queriam nada, e uma vitória apertada sobre os peruanos. Agora a Croácia, depois que passou para as oitavas de final, depois de apresentar um bom futebol na primeira fase, ela passou nos pênaltis pela Dinamarca, inclusive o Modric errando o pênalti na prorrogação, quase que não passa, até porque estava numa situação do psicológico contra ela. Depois passou pela Rússia, anfitriã também, nos pênaltis, depois sofreu empate no finalzinho da prorrogação, e agora também, né, na prorrogação, ali no finalzinho, pelos ingleses. Isso é uma vitória que dá moral. É uma seleção muito bem organizada, tem uma zaga forte com o Vida e o Lovren, um meio campo fortíssimo. Eu acho que o melhor dessa Copa do Mundo, com o Rakitic e o Modric encabeçando ali as jogadas, e o Mandzukic, que impressionante, né? Se a gente tá atrás de centroavante, o Mandzukic, ele consegue fazer tanto a função de atacante pelo lado, ou ponta, e também como centroavante, né? O Mandzukic é sensacional e foi decisivo na partida de ontem. Por outro lado, a França cresceu na competição, enquanto a Croácia decresceu. E aí vamos ver no próximo domingo, se é a Croácia da primeira fase ou a Croácia da segunda, e se é a França da primeira fase ou se é a França da segunda fase. O ideal é que a gente tenha a Croácia da primeira fase
e a França da segunda fase, e aí sim seria um jogo disputadíssimo e muito interessante de se ver. Uma seleção muito forte ofensivamente e a outra muito forte defensivamente e na transição no meio campo também, que é a Croácia. Um jogo ótimo para se ver na hora do almoço, né? De fato, né? Domingão. Qualquer horário, né? Final de Copa do Mundo, vai ser sensacional. E curioso, né? Tipo, a gente tem Brasil com 5 títulos, a Alemanha com 4, a Argentina com 2, Itália com 4, e vamos ter aí a França com o bicampeonato ou a Croácia com o título inédito, que mostra um pouco dessa nova ordem mundial, como diz Galvão Bueno, do futebol, né? Croácia é uma seleção cheia de vida, né, Matheus? Eu Vidinha também, você viu coisa fofa? Coisa né? mais fofa. O filho do Domagoj Vida, zagueiro do Besiktas, da seleção croata, que está fazendo uma Copa sensacional, inclusive sendo procurado pelo Liverpool, que é... Olha só, dando a vida em campo. Dando a vida em campo, né? O Vida fazendo uma excelente Copa. Acho que ele estará na seleção da Copa do Mundo, o zagueiro croata. Muito bom jogador. E o filho também chamou muita atenção nessa Copa do Mundo, a fofura comemorando a classificação do pai para a final ontem. Encerrado nossos comentários, vamos ao nosso quadro falar sobre a seleção brasileira. Seleção brasileira. No futebol, qualquer time, por mais vitorioso que seja, tem uma história ou uma campanha fraca para contar. E com a seleção brasileira não é diferente. Confira no Copa Retrô 3 Copas que o Brasil decepcionou. O texto é de Cláudia Augusto, na voz dela, Daniela Vessiani. Quando o assunto é Copa do Mundo, o Brasil tem 2 feitos que nenhuma seleção do mundo possui. É o único país a participar de todas as 21 edições e é o maior vencedor com 5 títulos cada. Apesar de ser o mais vitorioso na história das Copas, nosso país também coleciona alguns deslizes dentro da competição, desde 1930. Enfim, se na vida não podemos ter só flores, na seleção não seria de menos. Um dos vexames marcantes foi a eliminação prematura da Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra e vencida pelos donos da casa. Nossa seleção vinha de um bicampeonato nos anos de 1958 e 1962, seus primeiros títulos. Porém, o time escalado para 66 não honrou nem um pouco a camisa. O desastre começou na preparação do time, já que mais de 40 jogadores foram convocados para o torneio, até que o então técnico Vicente Feola fizesse uma lista final. Houve também um erro na datilografia do nome de um defensor. O zagueiro que ia ser convocado era Ditão, jogador do Corinthians, mas houve um erro na datilografia dos nomes de batismo, pois escreveram o nome de outro jogador, também chamado Ditão, só que pertencente ao Flamengo. O erro foi tão feio que nem foi corrigido. Com essa falta de organização, o Brasil ficou em terceiro na fase de grupos. Ganhou de 2-0 da Bulgária, mas perdeu por 3-1 da Hungria e para Portugal, fechando com 2 pontos. Na época, a vitória valia 2 pontos cada. Uma das deslizadas emblemáticas da seleção canarinho foi no Mundial de 1990, sediado pela Itália. Na ocasião, o Brasil tinha passado de uma forma tranquila pela fase de grupos, apesar de não fazer apresentações convincentes. Venceu a Suécia por 2-1 e bateu a Costa Rica e a Escócia pelo placar de 1-0. Naquele ano, o comandante Sebastião Lazzaroni havia implantado pela primeira vez na história do time o esquema 3-5-2, e a seleção sentia a falta de Romário, que havia se machucado pouco antes do Mundial. O mundo do Brasil desabou nas oitavas de final, justo contra a sua maior rival, a Argentina. O esquadrão comandado por Maradona foi mais eficiente que nossa seleção e venceu por 1-0, com gol de Cláudio Canidia. A seleção dava mais um adeus prematuro em uma Copa. Agora, um dos maiores e mais doídos vexames com a seleção foi na última Copa do Mundo, a de 2014, aqui no Brasil. Nossa seleção fazia mais uma vez atuações duvidosas. Quase saímos na fase das oitavas de final, quando passamos pelo Chile nos pênaltis. Vencemos a Colômbia por 2-1 nas quartas de final, mas neste jogo veio um sinal que a semi contra a Alemanha não seria fácil. Perdemos Neymar, nosso principal nome, por uma contusão nas costas, provocado pelo colombiano Zúñiga.
tínhamos o comando de Felipão, nosso técnico na conquista do Penta, mas o resultado positivo daquela vez não se repetiu. A Alemanha dominou o jogo e nosso time, acuado e perdido, tomou gol atrás de gol. No total foram 7. Marcamos um de honra com Oscar, mas isso não teve força para superar o massacre que tínhamos sofrido. Terminamos a Copa em 4º lugar, perdendo para a Holanda, e com uma vergonha enorme de não levar o título em casa mais uma vez. Em 2018, novamente a campanha não foi uma das melhores, mas o que acalenta o coração dos brasileiros é saber que de 4 em 4 anos há uma nova chance. Boletim de Cláudio Augusto na voz de Daniela Vessiani para o Estação Rússia. Pois é, histórias negativas, né, da seleção brasileira em Copas do Mundo. Matheus, para nossa seleção, esse ano não foi possível mais uma vez sem Hexa, mas acho que é melhor falarmos de seleções que estão na final, né? Vamos ao seu palpite é melhor. França e Croácia, quanto você acha que vai dar o jogo? Como o Brasil não está na final, vai ficar a minha torcida pela Croácia, mas apesar disso, acho que a França ainda leva. Deve vencer no tempo normal, 2-1, gols do Mbappé, 2 gols do Mbappé para coroar a participação do garoto. Vai entrar ali na disputa pelos melhores do mundo com o Cristiano Ronaldo e o Messi, talvez, Salah, Neymar, não sei. Enfim, Cristiano Ronaldo mais 2, um deles pode ser o Mbappé. Estão falando em Modric. Em Modric também, né? Chegou à final da Copa do Mundo. Que temporada, né? O cara chegou campeão da Champions League, né? De fato, o Modric também mereceria. Pior que ele não é o destaque da Croácia nessa Copa do Mundo. 2-1 para a França, 2 gols do Mbappé e o gol da Croácia justamente do Modric para coroar também a boa participação dele nesse Mundial, mas vai ficar minha torcida pela Croácia, pelo título inédito dos croatas, que estão sendo bem carismáticos nessa Copa do Mundo. Provavelmente, tirando os franceses, o mundo todo está torcendo para a Croácia nessa Copa. De fato, principalmente os brasileiros, né, que já foram eliminados pela França 3 vezes em Copas do Mundo. Qual o seu placar, Ildeu? Eu vou torcer para a Croácia vai ganhar na prorrogação 1-0, porque essa geração Nutella acha que a Alemanha é o nosso algoz, mas a geração raiz sabe que o nosso algoz em Copas do Mundo é a França, né? 78, 86, 98 e 2006. São 4 vezes, é verdade. Nossa. Pois é, então pra mim o jogo vai ficar 1-1, tempo normal, e a Croácia vai vencer nos pênaltis. Também sou Croácia. Vai, Subasic. Desse jeito. Salve, Brasil! Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E chega ao fim o Estação Rússia desta quinta-feira, dia 12 de julho de 2018. A ancoragem foi de Daniela Vessiani e Ildeu Ilsef. Comentários de Matheus Alves. Com produções e reportagens de Cláudio Augusto e Flávia Silva. Trabalhos técnicos de George Barbosa e Thiago Damaso. A orientação é do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. O Estação Rússia é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Boa noite, ouvinte. Muito boa noite para você, Daniela. Muito boa noite para você, Ildeu. Boa noite a você, ouvinte. O Estação Rússia volta amanhã às 6:30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. Você ouviu Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo no seu rádio. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.